Senhor nosso Deus, amado, bendito e maravilhoso Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, o nosso Criador, o nosso Salvador e Redentor, o Rei do Universo, o nosso Deus, o nosso Senhor, a quem chamamos de Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao teu santo, bendito e maravilhoso nome. E o de Reva Virre, Hakadosh Baruhu, o eterno, bendito seja. Nós invocamos ao nome de Yeshua HaMashiach, o nome que está acima de todos os nomes, o nome do Filho de Deus, do Messias de Israel, o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a encarnação do Verbo. Levantamos um altar de louvor, de adoração, de gratidão, dando a Yeshua HaMashiach a majestade, o serviço e a honra. E nós clamamos ao Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, que o teu Santo Espírito possa vir sobre nós nesta manhã. Leve cativo ao senhorio de Cristo a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, o nosso intelecto. E ministra sobre nós, no nome poderoso de Yeshua HaMashiach, o lavar regenerador da tua palavra. Renova a nossa mente, transforma a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Se tiver algum pecado, alguma iniquidade, alguma transgressão, Senhor, no nome de Yeshua HaMashiach, nos perdoe, nos justifique, nos limpe, nos purifica com o sangue do Cordeiro, o sangue de Yeshua HaMashiach, alvejando as nossas vestes, tornando as nossas vestes alvas como a lã. Pai, e no poderoso nome de Yeshua HaMashiach, estenda as tuas poderosas mãos, nos abençoa com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, pois neste descanso, neste Shabat, nós estamos aqui para nos alimentar da tua palavra e para glorificar ao teu santo, bendito e maravilhoso nome. Honrar o teu santo, bendito e maravilhoso nome. Lembrar-nos das tuas promessas, das tuas palavras, das tuas alianças. Nós damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, no poderoso nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Levíticos, capítulo 23. Levíticos 23, versículo 15. Nós, durante todos esses sábados, estudamos a respeito do Pêssar, do Seder de Pêssar. Nossa, tem que comer meu pãozinho. O jantar... Pega lá, pode comer. Desculpa. O jantar de Páscoa. E tivemos, para a honra e glória do nome do Senhor, a oportunidade de celebrarmos juntos o Seder de Pêssar. Foi algo assim maravilhoso, foi extraordinário, foi sobrenatural. Como é bom e importante cumprirmos, guardarmos e vivermos o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu não guardo e cumpro os mandamentos do Eterno para ser salvo, para ser justificado. Eu cumpro e guardo os mandamentos do Eterno porque eu sou salvo e eu sou justificado. Quando nós celebramos um memorial, uma solenidade dada pelo próprio Eterno, e fazemos em memória do Mashiach, em memória do Cristo, nós estamos internalizando a essência do Eterno em nossas vidas. Quando nós nos alimentamos do pão sem fermento, quando nós nos alimentamos das ervas amargas,
quando nós nos alimentamos do cordeiro, quando nós tomamos o vinho, nós estamos internalizando a substância divina do próprio Eterno dentro de nós. E é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é uma experiência tremenda. Só temos a ganhar, porque de acordo com o que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos são consequência de nossa obediência a Deus. Nós temos que ter o seguinte entendimento: nada do que eu fizer, eu estarei fazendo com que Deus me ame mais. Porque o preço já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nada do que eu fizer para Deus vai fazer com que Ele me ame mais. Nada. O amor dele é incondicional. Existe um texto, se eu não me engano está em Coríntios, que o apóstolo Paulo fala justamente a respeito do que eu vou falar aqui agora. Sobre nós nos esforçarmos para agradarmos a Deus. E como que nós agradamos a Deus? Obedecendo a sua palavra. Obedecendo os seus mandamentos. Isso não vai fazer com que ele nos ame mais, em detrimento dos que não guardam, dos que não obedecem. Mas como está escrito no próprio texto, quando nós nos esforçamos para agradar a Deus, cumprindo e obedecendo os seus mandamentos, nós vamos nos achegar ainda mais a Ele. Agora é porque realmente eu dei um branco, eu não lembro onde está o texto. Mas eu vou encontrar esse texto para vocês e vou compartilhar com vocês. E isso acontece até no natural. Isso acontece até no natural. É a relação do pai com os filhos. É a relação dos pais com os filhos. Os filhos mais rebeldes. Existem aqueles filhos que são mais obedientes, que gostam de estar mais próximos com os pais, e existem aqueles que são menos obedientes e não são tão próximos dos pais. E no final das contas, como se diz, se os pais falecerem, eles continuarão sendo herdeiros de tudo aquilo que os pais conquistaram. É o famoso ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Justamente, mas agora, o simples fato é só fazer uma comparação humana mesmo, do relacionamento de pais e filhos. Não é porque ama mais, é porque é mais... Olha só, o filho, ele é dedicado, ele é responsável, ele é obediente, ele tira boas notas, ele tem boas amizades, ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é presente. O tempo inteiro ele quer estar junto com os pais. Gente, é óbvio. Aí um chega e pede, pai, me empresta. O cara é irresponsável, o cara só dá dor de cabeça, o cara não estuda, não trabalha, o cara é um Deus que me livre. Aí o outro é totalmente o contrário. Aí precisa do carro do pai. O que obedece vai chegar, vai pedir a chave do carro do pai e vai prestar. E o outro ele não vai prestar. É simples. Entendeu, filhinho? Pegou a visão? Pegou a visão? Não, porque você pega o carro e o Henrique não? Então, gente, aquele texto lá dos evangelhos, que o Senhor fala, né? Se o filho pedir para o pai um pão, ele vai dar uma serpente? Não. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Ou seja, é natural. É natural. Tá entendendo? Então, quando nós nos esforçamos, como está escrito, em agradar a Deus através da obediência aos seus mandamentos,
nós nos achegamos ainda mais a Deus. Nós nos achegamos ainda mais a Deus. E o que está escrito em Deuteronômio 28 se cumpre à risca. É o que está escrito, é a palavra. E a palavra de Deus é incontestável, é infalível. Amém? Amém. Então tivemos a grande oportunidade, linda e maravilhosa oportunidade ali de estarmos em comunhão naquele jantar, naquela solenidade. Não fizemos tudo da forma ainda, até mesmo por causa do nosso contexto. O nosso contexto, ele é totalmente diferente, ele não é o contexto de Israel, ele não é o contexto de Jerusalém. O nosso contexto, ele é totalmente diferente. Em Israel, em Jerusalém, o universo conspira para que a pessoa não tenha dificuldade nenhuma de obedecer tudo. O nosso caso é totalmente diferente. Aqui o universo conspira para que a gente não cumpra, para que a gente não obedeça. E Deus, ele não é um acéfalo e nem um intransigente implacável, que ele não tem a capacidade, assim como ele deu ao homem, de raciocinar, compreender, entender, né? Então, poxa, não é possível que eu que sou uma criatura, eu tenho a capacidade de compreender, de entender, né? Não é possível que o meu criador não tem. Porque às vezes as pessoas elas tratam o nosso criador como um acéfalo, implacável e intransigente, que não tem uma capacidade mental que o homem tem, de compreender, entender, né? E Deus, eu sou convicto de que ele se agrada. Poxa, o universo está conspirando para que os meus filhos não cumpram e eles estão se esforçando para cumprir, para fazer. E muitas outras coisas, é igual o próprio rabino Wilson Zur, que é esse de Brasília que vem em Goiânia, ele fala, olha, nós não somos judeus ortodoxos, nós somos judeus bíblicos. Então, nós obedecemos o que está escrito na Bíblia e não no que está escrito na tradição. E muitos tradicionais até afirmam que estamos fazendo tudo errado e se está fazendo tudo errado não precisa nem fazer. Por quê? Não estamos de acordo com tradições. Não estamos de acordo com tradições. E são tradições vindas do homem. Temos que fazer de acordo com o que está escrito na palavra e ao passar dos dias, ao passar do tempo, nós vamos melhorando, nós vamos aprimorando. Eu queria ter colocado, eu acabei esquecendo. Tanto é que os irmãos chegaram, os cálices ainda estavam vazios, né? Porque foi muito corrido. Foi muito corrido. Aí na hora ainda acaba o gás. Nossa. Não, eu fiquei com isso o dia inteiro na cabeça. Ah, eu tô vendo. Eu não sei por que eu não parei, peguei o telefone e pedi e comprei, porque ela tem 2. Eu até na hora que acabou, eu achei que ainda tinha um lá cheio. Tanto é que eu falei, tem outro. Eu fui lá ver, o trem estava vazio. Né? Eu devia, na hora que eu fui incomodado, ter ido lá, visto, ter pego o vazio e ter comprado outro. Você viu? Pois é. Isso é bom de pai falando. Isso é verdade, né? Então eu queria ter colocado no prato o pão asmo, a erva amarga e um pedaço de cordeiro pra gente. Mas no próximo vai ter. Então, cada dia que passa vai melhorando. Muitas coisas que tinham que ser feitas não foram feitas, né? Até por desconhecimento mesmo, por não saber. E a gente vai aprendendo. O nosso mundo, né, ele não coopera, entendeu? A gente tem uma correria diferente, tem uma dinâmica diferente. Aí sai um pouco do contexto, né? Pois é. Mas o principal foi feito, como está em Êxodo capítulo 12. Estávamos em comunhão, estávamos em família e os elementos estavam na mesa. O pão asmo, as ervas amargas, o cordeiro e o vinho. E detalhe, irmãos, aonde que está escrito, como eu sempre falo, que é importante levarmos em consideração a lei oral, a Mishnah, que também foi dada por Deus, de acordo com a tradição judaica, a Moisés lá no Monte Sinai, junto
com a lei escrita. Onde que está escrito na Bíblia a respeito do vinho na ceia de Páscoa? Em lugar nenhum. Mas na lei oral está. Então, isso significa que Jesus e os apóstolos, eles observavam a lei oral, a Mishnah. É muito importante. E ela tem que estar de acordo com as Sagradas Escrituras, porque senão ela estiver, ela é apenas uma tradição humana. E a Mishnah tem muita tradição humana. Porque é a interpretação, é o entendimento. Além de ter a orientação de como se deve cumprir e obedecer os mandamentos, existe a interpretação também dos sábios de Israel. E essa interpretação, em muitas das vezes, acaba sendo equivocada, acaba sendo do homem mesmo. E não há necessidade. Pode haver falhas, né? Pois é. Então, passamos pelo Seder de Pêssar. Agora, nós entramos em uma nova jornada. Nós passamos por uma solenidade, por um memorial de libertação e salvação. E agora nós estamos em um novo caminho, em um novo trajeto, que nos levará ao enchimento do Espírito Santo. O que Jesus orientou os discípulos após a sua ressurreição? Permanecei em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. E ali ele esteve com os seus discípulos por um período de aproximadamente 43 dias. Ensinando, estando presente e cumprindo qual mandamento? A contagem do Homer. 49 dias de contagem do Homer até culminar em Shavuot, festa das semanas, Pentecostes. Entrega da Torá no Monte Sinai, vinda do Espírito Santo sobre os discípulos como línguas de fogo. E lá no texto do Êxodo, a entrega da Torá no Monte Sinai aconteceu exatamente igual em Pentecostes. As pessoas, elas viram as palavras de Deus. Elas não ouviram, elas viram a palavra de Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 20. E lá em Pentecostes, eles viram as línguas de fogo. Então, o mesmo que aconteceu no Sinai com a entrega da Torá, aconteceu em Pentecostes. E no decorrer dos sábados, nós vamos estudar a respeito de Shavuot e nos preparar para a próxima festa de Shavuot, que será no dia 6 de junho. Se eu não me engano, 6 de junho. Será no mês de junho. 49 dias de contagem do homem, do Homer. Pode ir lá. É outra não sou eu. Agora você vai ver que ela vai chamar de segundo em segundo. Não sou eu, ela vizinha. Ela grita agora. Não. Ela não espera a menina vir atender. É isso aí, ó, o dia inteiro. Ela fica gritando sem parar. Sem parar. E eu já tá gritando baixo. Eu vou colocar esse... Deixa eu ler primeiro... Eu vou ler primeiro o texto. Versículo 15. Mas primeiro, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou ler a partir do versículo 9, tá? A partir do versículo 9 até o versículo 17. Êxodo 20, Levíticos capítulo 23, versículo 9 até o 17. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Esse daqui é o Homer.
E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado. O sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimento será de 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus, estatuto perpétuo e por vossas gerações em todas as vossas habitações. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado. Aqui ele está falando a respeito do Shabat, de Pêssar, que é no 15º dia do primeiro mês, Aviv/Nissan, ok? E depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte, ao 7º Shabat. Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Então aqui ele está trazendo uma orientação de como que os sacerdotes deveriam proceder em relação às ofertas oferecidas e dadas pelo povo ao templo. As ofertas, elas funcionavam da seguinte forma: elas eram novilhas, cordeiros, bodes, pombas, rolinhas e as ofertas de libações, que eram os alimentos, principalmente o grão, o trigo. Por isso que se fala flor de farinha. Eram 6 tipos de oferta, de acordo com o poder aquisitivo de cada pessoa. Se a pessoa não tinha condições de dar uma novilha, ela dava o cordeiro. Se não tinha condições de dar o cordeiro, dava o bode. Se não tinha condições de dar o bode, dava 2 pombas. Se não tinha condições de dar 2 pombas, 2 rolinhas. E, por fim, a oferta de alimento, a oferta de libação. Então, quando os sacerdotes eles recebiam essas ofertas, eles realizavam todos esses rituais durante a contagem que começava após o primeiro Shabat. E qual era o primeiro Shabat? O Shabat do dia 15 de Aviv. O jantar de Pêssar é realizado no anoitecer do dia 14 de Aviv. Dia 15 de Aviv é Shabat. Uma coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Shabat é diferente de 7º dia. Ok? Então, não, mas a palavra Shabat mesmo. A palavra Shabat é diferente da palavra 7º dia. No hebraico. 7º dia é uma coisa, Shabat é outra. Shabat é descanso. E a palavra Shabat se aplica ao descanso do 7º dia e se aplica ao feriado. Entenderam? Esse é o Shabbat Hagadol, no caso. É o Shabbat Hagadol. Vamos falar o feriado para a gente conseguir separar. Shabbat feriado. Pois é. Que às vezes Porque dá um nó na cabeça da gente. Dá um nó na cabeça e a pessoa acaba tendo uma interpretação equivocada justamente por não fazer essa diferença. Shabat
é descanso, sétimo dia é sétimo dia. Mas nas Sagradas Escrituras está escrito que no sétimo dia será Shabat. E nas solenidades serão Shabat. Isso aí Entendeu? Por isso gerou aquela confusão do dia Aquela confusão. do dia da crucificação de Jesus. Se brasileiro, o jeito que brasileiro gosta do feriado, soubesse tanto que as leis judaicas são boas, É mesmo. seguiram mais. É verdade. Né? Isso é verdade. Só para vocês terem ideia, né? O primeiro dia de Páscoa é feriado e o sétimo dia também. Né? Terça e segunda. Terça e segunda, né? Terça e segunda. Isso Então, nesse ano, né, gente? Nessa festa. No ano, nessa festa. Aí depois dessa festa tem Pentecostes, depois de Pentecostes tem trombetas, depois de trombetas tem Yom Kippur e depois tem tabernáculos, né? Tudo no feriado. Então, quando ele fala que após o primeiro sábado, as pessoas acabam entendendo o sábado como o dia da semana, o sétimo dia, mas não, é do feriado, do descanso, Shabat feriado. que é o Shabat Hagadol. Então, começa-se a contar o Homer a partir do 16º dia do mês de Aviv, até completar os 50 dias, culminando na festa de Shavuot. E todos esses procedimentos aqui eram realizados pelos sacerdotes. As pessoas levavam as ofertas de Pêssar e os sacerdotes cumpriam as leis cerimoniais. E a população fazia a contagem do Homer, que era o recebimento, a entrega das ofertas e recebimento por parte do sacerdote. Era realizado um ritual de movimento. Eles literalmente cozinhavam, porque aquilo ali era a oferta para eles se alimentarem. Quando era entregue uma oferta, só que em outro momento eu posso explicar para vocês, parte das ofertas elas eram queimadas totalmente, principalmente em relação à expiação de pecados, e outra parte das ofertas era alimento, queimavam uma parte inteira e a outra parte era alimento para os levitas. Quando eu falo levitas, eu estou incluindo os filhos de Arão, os sacerdotes. Sumo sacerdote levitas. Eles passavam esse tempo todo também dentro do templo, né? Sem ir em casa. Né? Justamente. E era o salário deles. Eles não receberam herança na partilha de terras. A herança deles era o Senhor, era servir o Senhor no templo. Então, eles eram mantidos com as ofertas das pessoas. Com os dízimos e com as ofertas, né? Então, é dado a ordem que após o dia seguinte ao Shabat, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então, deveremos contar o Homer. Agora eu vou explicar para vocês o que é a contagem do Homer. O que significa a contagem do Homer. Eu vou colocar lá no grupo e nós vamos acompanhando. O que eu acabei de receber da Verônica, gente? Cuscuz com ovo é muito bom. Não, é de mussarela. Aqui, Jade. Ah, meu Deus. Esse é seu lutador. A bênção do papai. Grupo. Seu cafezinho reforçado? Esse estudo, ele não foi elaborado por mim. Ele foi elaborado pelo rabino Wilson Zur. E eu estou compartilhando para vocês porque ele é, extremamente autoexplicativo e não vai ficar nenhuma dúvida.
E nós aqui hoje faremos a contagem do Homer, tá? Para vocês aprenderem e realizarem no momento em que vocês estiverem orando, em cumprimento e em obediência à palavra. De Pêssar até Shavuot. Em Pêssar, comemoramos a libertação do cativeiro do Egito, porém, a libertação física não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para um fim maior, a liberdade espiritual. E esta é associada à entrega da Torá ao povo de Israel no Monte Sinai em Shavuot. O Êxodo nos marcou como um povo, enquanto que a revelação do Sinai forneceu a esse povo as conexões, ensinamentos que nos sustenta através dos tempos. Ou seja, Israel foi liberto do cativeiro egípcio, da escravidão egípcia, e eles saíram do Egito rumo à Terra Prometida e passariam pelo deserto. Uma sociedade se sustenta sem leis? Não. Uma sociedade não se sustenta sem leis. Vira uma anarquia. Uma desordem. As leis foram nos entregues, foram nos dadas para a nossa proteção. E nós, como cidadãos civis, internalizamos essas leis e naturalmente as obedecemos. Para nós, existe algum problema, alguma dificuldade de não dirigirmos os nossos veículos embriagados? Não. Para mim não tem problema nenhum. Serve para nós como uma proteção? Serve para nós como uma proteção. Porque inibe aquele alcoólatra de dirigir o seu veículo embriagado e provocar um acidente e causar a morte de pessoas. Morte. A pessoa pode sofrer um acidente e ficar paralítica. Ou seja, a lei, ela garante a nossa proteção. A lei, ela garante a nossa segurança. E nós, como cidadãos civis, internalizamos essas leis. Outro exemplo, o Código Penal. Eu sempre, quando eu estou ministrando, eu gosto de usar esse exemplo. Para nós, temos alguma dificuldade, temos algum problema em cumprir o que está escrito no Código Penal? Não temos. Mas para um criminoso contumaz, ele tem. É o caso do pecador. É o caso do ímpio. É o caso do pecador. Adding captions makes your content more engaging. Add them with just one tap. Then choose. Entenderam? Sim, muito bem esclarecido. Se a Nadab e a Abiú soubessem disso, eles não tinham morrido fulminados. Eles não tinham morrido fulminados. E com certeza eles estavam embriagados. Beber, a Bíblia fala, né? Beber e acender, levar fogo estranho não é um bom conselho. Pois é. Então, irmãos, assim como é no natural, é também no espiritual. Para o criminoso contumaz, ele terá problemas com o Código Penal. Para o alcoólatra, ele terá problemas com as leis de trânsito. Mas para nós que não temos problemas com vício, a lei de trânsito não é um problema, é uma solução, é uma proteção, é uma garantia da nossa segurança. Assim como o Código Penal. Eu não tenho dificuldade nenhuma em não roubar. Eu não tenho dificuldade nenhuma em não furtar. Eu não tenho dificuldade nenhuma em não assassinar. Não temos. Assim como é no natural, também é no espiritual. Então, para que uma sociedade pudesse se sustentar após sair de um cativeiro, de uma escravidão, e pensem, irmãos, no nível cultural dessas pessoas. Eles viviam uma barbárie. Deus tinha que estabelecer um controle. Estavam saindo de... influenciado pelos egípcios, né? Influenciados pelo costume, pela religião egípcia. Tudo quanto é lixo do diabo ali no Egito. Então, eles receberam da parte de Deus
orientações, instruções, leis, para que a sociedade, a nação de Israel voltasse a crescer Você imagina, como sociedade. você imagina o povo escravizado que sofreu tanto, eles não acreditavam nem mais no amor de um Deus. Era uma coisa difícil para eles acreditar, para eles ter fé, para eles crer que Deus era amor para com eles. Por isso que eles murmuravam e pecavam tanto. Porque eles não conseguiam receber o amor que Deus tinha para eles. Isso é verdade. Depois de tanta escravidão, de tanto sofrimento. Em cima disso aí, tá vendo? Eu vi uma palavra essa semana que mostra o cuidado de Deus com o povo de Israel. A lei é uma delas. Depois que eles atravessaram, por exemplo, o Rio Vermelho, qual é aquela passagem que fala que eles tomaram água, chegaram no rio, águas amargas? Como é que chamava lá? É as águas de Mara. De Mara. As águas de Mara. Você sabia? Eu ouvi a explicação essa semana porque Deus levou o povo para lá. Ela é amarga porque ela é extremamente pura e medicinal. Tem ervas no fundo. Tem ervas no amargas. fundo por isso que ela se torna amarga. Tem ervas no fundo do rio. Uhum. Então, o cuidado de Deus foi levá-los para lá, para eles tomarem aquela água amarga, para se curar interiormente de toda doença interna, espiritual e interna do corpo. Né? Entendeu? Porque ela é medicinal. Quando você toma, ela cura por dentro. Você vê, e aí só fala águas amargas e tal, ninguém Não traz o contexto. não traz o né? contexto, entendeu? Pois é. Eu vi essa semana que é justamente porque Deus queria cuidar do seu povo. E esse era um povo que saía do Egito com muitas doenças. Eles não iriam aguentar. Justamente de... E eles não iriam também aguentar fisicamente também o deserto, com doenças. Imagina que mudariam de gente, cara. Com a doença. Ali, os 680 mil homens. Né? Homens. Cada um devia ter Então, uma rica fora de vida. os Deus teve filhos, até as esse esposas, cuidado mulheres. de dar de ter uma água medicinal para ajudar a curar, entendeu? Os vírus, as bactérias, aquela coisa toda. É o cuidado do Pai. É por isso que é importante o que eu sempre falo, contextualizarmos, porque a partir do momento que nós contextualizarmos as Sagradas Escrituras em seu contexto original e em sua língua original, hebraico e aramaico, nós temos uma compreensão real. Existe um do porquê em texto. tudo. A Bíblia existe um Um porquê em tudo. Nada que Deus faz aí é aleatório. Às vezes ele é soberano, ele faz o que quer. Mas a gente sabe que tudo ele tem um porquê, tudo tem uma razão. Ele faz o negócio perfeito. Ele não é, eu vou fazer porque eu acho. Entendeu? É muito Isso é top, verdade. muito top. Isso é verdade. Nossa, interessante essa passagem. Eu vou estudar a respeito dela depois. Eu não tinha conhecimento dessa. Se você desse for lá, até entendimento. hoje tem, né? Se você for lá e tomar água, é amarga. É amarga. Mas é porque ela é pura, ao extremo. Uhum. No fundo tem raízes As e ervas. as ervas medicinais, por isso que ela é amarga. Uhum. Vou estudar depois a respeito desse assunto. Bem interessante. Não conhecia, não sabia. Então, irmãos, o propósito da lei é justamente de garantir a nossa segurança. Promover a nossa segurança. E nós internalizamos e naturalmente cumprimos. Naturalmente. Eu não tenho que fazer esforço nenhum. Assim é também no espiritual. É por isso que eu falo que esse evangelho da graça que é pregado nos dias de hoje, divorciados dos mandamentos do Eterno, é um evangelho fluido, que ao invés de gerar transformação, libertação, mudança, salvação, está gerando esse tanto de coisa que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. E a cada dia que passa fica pior. Cada dia que passa fica pior. É mais absurdo ainda. Igual eu falei aqui agora mesmo, né? Na hora que estava tocando a música lá da Mulher Samaritana, a interpretação lunática é louca. O cara é um endemoniado. Que o Ed Renekiewicz tem. Esse cara, ele é muito forte. Ele é um influenciador muito forte. Na igreja dele é onde aquela cantora lá que desviou vai lá cantar. Tem as portas abertas para. Então é progressista? Não, irmãos, é por isso que eu falei, cara, dá vontade de dar um soco na boca desse cara e quebrar os dentes dele. Porque realmente a vontade que a gente tem é essa. Ele associa
essa fonte de rios, de águas vivas que fluíram do seu interior, a relação sexual e ao orgasmo de um homem, ao sêmen de Jesus. Pelo amor de Deus, Ainda bem que a gente. gente é cristão, né? Não, pelo amor de Deus, cara. Então, o que a gente vê é isso. A lei de Deus, os mandamentos de Deus são eternos. A lei de Deus é eterna, nós já estudamos a respeito disso. Agora nós temos que ter a inteligência, nós temos que ter o bom senso de contextualizar as coisas. Por quê? Eu não vou pegar uma pedra e tacar na cabeça de um adúltero e matar esse adúltero, porque senão eu vou estar cometendo um homicídio. E também é passado para nós dessa forma, mas na verdade nunca foi dessa forma. Existia um Knesset, que é o... Lembrei da palavra em hebraico, esqueci da palavra em português. O Sinédrio, Sanhedrin, Knesset não, Knesset é o parlamento, é o Sanhedrin que é o Sinédrio. Existia o Sanhedrin, existia o Sinédrio, os acusados, eles passavam por todo um julgamento. Naquele dia que eu ministrei sobre o episódio da mulher adúltera, eu expliquei como que era esse julgamento. Esse julgamento ele tendia para a vida, nunca para a morte. E mesmo assim, quando acontecia uma situação de morte, era dada a oportunidade para as pessoas arrependerem, confessarem o seu pecado e pedirem perdão. Então, nós temos que, é o que eu falo, nós temos que contextualizar o texto, porque se a gente não contextualizar o texto e compreender e entender da forma que está escrito aqui para nós e da forma que é explicada, nós vamos imaginar que naquela época era uma carnificina. Ou seja, a pessoa foi pega ali praticando um pecado, eu estou falando na prática de pecado, eu estou falando nem em relação a adultério. Vamos pegar uma pedra e vamos apedrejar essa pessoa. Não, as coisas não eram dessa forma. As coisas não eram dessa forma. Então vamos interpretar a Bíblia da forma correta. Os mandamentos de Deus são eternos. É lógico, é óbvio que nós devemos contextualizar os mandamentos de Deus e aplicar os princípios dos mandamentos de Deus. Os princípios não deixam de ser aplicados até os dias de hoje. Quando uma pessoa está em adultério, ela está morrendo espiritualmente. Ela está caminhando rumo à morte e rumo à condenação. O filho pródigo, por exemplo, ele era condenado à morte. O filho pródigo, de acordo com a Torá, era condenado à morte. Depois de passar por todo o processo de julgamento. Lembremos, depois de passar por todo o processo de julgamento. E ainda assim era dada a oportunidade de arrependimento, de confissão e mudança de vida, de comportamento. Sempre a decisão era para a vida e jamais para a morte. Em situações extremas. Há relatos na tradição judaica que em toda a história, há relatos, não sei se isso é fato, mas há relatos na tradição judaica que em toda a história, desde a entrega da Torá a Moisés no Sinai até Jesus, ocorreram apenas 2 execuções pelo Sanhedrin, pelo Sinédrio. Apenas 2. Do Sinai até Jesus são quantos anos? São 1.500 anos. E ocorreram apenas 2. Então é importante a gente compreender o contexto. Mas o princípio, ele continua se aplicando. O princípio continua se aplicando. Qual que é o futuro de um filho pródigo? Irresponsável, que só dá trabalho e canseira para os pais, que se envolve com drogas. Olha só o exemplo lá daquele pastor que era da Catedral da Família, era até do Buena Vista, não era? Do Buena Vista, que o filho dele foi assassinado, e que parece que ele até morreu depois, ou suicidou, não sei. Nossa, Há poucas mil a igreja tentou demais com aquele menino. O resultado tá aí, ó. Um monte de coisa. Não, mas Jean Henrique, vamos dar justiça. Não, tentou, falou que a igreja ele tentou. Ele estava tendo uma vida correta. Ele estava indo direitinho, só porque o pessoal não aceitou ele sair e apagou ele. Ele tentou, ele morreu tentando. E foi essa a maior revolta do pai, que ele estava em tratamento, ele estava se libertando, ele estava indo na igreja bonitinho, tudo certinho, e o pessoal foi e matou ele. Vingança, né?
São as consequências. São as consequências. Só tem uma- Então, irmãos, o princípio da letra fria da lei, a Jade que vai entender bem desse assunto, né? A letra fria da lei. Termo jurídico esse, né, Jade? O princípio é vivo. E ele continua sendo aplicado até os dias de hoje. Ele continua sendo aplicado até os dias de hoje. Então, como nós passamos por essa libertação, por essa salvação e fomos tirados do mundo, nós estamos agora em um novo trajeto, nós estamos agora em uma nova caminhada. E os mandamentos de Deus, eles estão aqui para nos guardar, para nos proteger. E como filhos salvos, libertos e transformados, é natural. Nós internalizamos isso dentro de nós. E é natural. É natural, é agradável. Olha só que bênção maravilhosa foi o nosso jantar de Páscoa. Olha só que bênção maravilhosa é nos reunirmos aqui no sábado. Nós estamos cumprindo mandamento. Eu não tenho dificuldade nenhuma, eu tenho prazer de estar aqui com os irmãos. Então, quando nós internalizamos e cumprimos para vivermos e não para ser salvos, porque já fomos, o resultado é Deuteronômio 28. O resultado é nos esforçarmos para agradarmos, para que nós nos acheguemos ainda mais próximo ao Senhor. E não tem jeito. Ele olha e fala, filho, eu vou te dar, porque você está me agradando. E ele faz assim, irmãos. É de jeito. Com pai e mãe é assim. Ah, você quer aquele PlayStation 5? Suas notas estão aqui, ó, tudo 9,5 para cima. Você pode ter... Eu vou te dar com prazer esse PlayStation 5. É desse jeito, irmãos. Amém? Vamos lá, no segundo parágrafo. Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer. É a contagem do Homer, que é o significado de Sefirat HaOmer. A contagem de 7 semanas entre os dois feriados nos lembra simbolicamente que, de acordo com o pensamento judaico, o que importa não é libertar-se de alguma coisa, mas libertar-se para alguma coisa. A liberdade não tem sentido se não for acompanhada do compromisso. Se não há lei e disciplina, deveres e obrigações. A liberdade transforma-se em uma graça barata. O Rabino ele foi muito sábio com essas palavras. É exatamente o nosso raciocínio, é exatamente o nosso entendimento. O mandamento da contagem do Homer, como nós lemos, encontra-se na Torá, no livro de Levíticos, capítulo 23, versículo 15. E contarei para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo. Aqui ele colocou, né, a tradução correta. Contareis para vós desde o seguinte ao dia primeiro festivo, ao primeiro dia festivo, que é o Shabat, na nossa Bíblia está escrito Shabat, desde o dia que tiveres trazido o Homer da movimentação. 7 semanas completas serão. E essas 7 semanas completas são 49 dias. E o 50º dia é a festa de Shavuot, festa das semanas, ou Pentecostes, que é a entrega da Torá e a vinda do Espírito Santo. O Homer era uma medida cerca de 2,2 litros de cevada, que os judeus levavam como oferenda ao templo sagrado de Jerusalém, no segundo dia de Pêssar, e contavam então a partir daí cada dia do Homer, culminando no dia 6 de Sivan. 6 de Sivan no calendário judaico, no calendário bíblico, melhor dizendo. Que no nosso ano de 2024 será lá no mês de junho. Essa contagem, chamada Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, expressa o desejo de cada um em estar pronto para receber a Torá em Shavuot, 49 dias depois de vivenciar a libertação em Pêssar. Este tempo é um momento de refinamento, introspecção pessoal e preparação para o recebimento da Torá. É um momento de preparação. Já fomos libertos, fomos salvos, estamos
no caminho para a terra prometida e receberemos de Deus o contrato de casamento. Os sábios judeus, rabinos, eles afirmam que a Torá é o contrato de casamento de Deus com a nação de Israel. Ou seja, nós, que somos a oliveira brava, fomos enxertados na oliveira cultivada. Portanto, nós nos achegamos a Israel e estamos inseridos nesse contrato de casamento. Tá bem? Aí aqui ele coloca uma explicação bem interessante. 7 vezes 7 são as 7 semanas, né? Cada semana com 7 dias. Dá 49. Isso daqui é gemátria. Só que ele não colocou no hebraico. Ele já colocou a explicação na língua portuguesa. Os números cardinais. Né? Então, 7 vezes 7, 49, que são 49 dias de contagem do Homer. Desmembrando o 49, 4 mais 9 é igual a 13. E 1 mais 3 é igual a 4. Mais 1, por ordem da Torá, igual a 5. Que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. A Torá. Ok? Que a nação de Israel recebeu lá no Sinai. Já apontando para o que iríamos receber. Os 5 livros da Torá. Eu falei gemátria. Não, é gemátria mesmo, né? Que são a interpretação dos números. Isso. É gemátria mesmo. 49 dias estão entre Pêssar e Shavuot. Esse período de tempo é um elo entre essas duas festas. Como podemos perceber, temos uma contagem progressiva, como se estivéssemos em uma espiral ascendente. E em cada noite devemos recitar uma bênção especial. Recite a contagem do Homer. Durante a primeira semana, diga: hoje nós estamos no 4º dia, então, né? Hoje é o dia 4º da contagem do Homer. Nas outras semanas, diga: hoje é o 10º dia do Homer. Ou seja, da segunda semana. Nós estamos na primeira semana. Começamos a contar dia 23, né? Começamos a contar dia 24. Não, a Páscoa foi dia 22. Mas o dia 22... Dia 22 é o 14º dia. Foi esse mesmo, 22? Dia 22 é o 14º dia. Então, certo? Dia 24, certo. É o 22 que ela faz depois das 18, não? Não, tá certo. Porque, na verdade, depois das 18 já é 15 de Nissan, né? 15 de Aviv, né? Então, começa a contar no anoitecer do dia 23. Dia 23. Isso. Ok? O ideal é que a contagem seja feita sempre no anoitecer, porque é a virada do dia. Isso. Eu deveria ter ensinado para vocês já estarem cumprindo desde do anoitecer do dia 23. Mas a gente pode fazer agora. Não, mas a gente fez aí. Mas a gente sabia que era o entardecer. Eu não comi hambúrguer depois das 18. Você já tinha falado, é o entardecer. Mas a recitação da bênção. Eu vou passar para vocês a recitação da bênção para vocês fazerem. Entendeu? Sempre no anoitecer do dia para o outro. Ok? Sempre no anoitecer. Vocês vão recitar a bênção. Eu fiquei pensando, mas esse meu pão não vai fazer nada, está faltando alguma coisa. Não, o pão você tem que comer durante 7 dias. Pois é. Até segunda-feira. Aí você pega o pãozinho ali, põe na boca, mais nada. Aí, oração, no anoitecer, né, que começou no anoitecer do dia 23, você recita a primeira bênção. No anoitecer do dia 24, você recita a segunda bênção, que é o segundo dia. No anoitecer do dia 25, que dia que é hoje? É no anoitecer, nós estamos fazendo de manhã. Hoje Né? é 26. Nós estamos Hoje é fazendo dia de manhã, então tem que ser no anoitecer. É não de 27. manhã. Hoje é 27. Não, o pão. Não, o pão você pode comer a hora que você quiser.
Eu estou falando da recitação do Homer. Isso. Né? Então são 4 dias, né? Ontem começou o 4º dia. Isso. Ontem ao anoitecer já começou o 4º dia. Eu deveria ter feito ontem, mas acabou que eu e a Verônica a gente saiu e a gente teve que resolver um monte de coisa. Chegamos super tarde em casa e ainda tivemos que colocar o Daniel para dormir e a gente estava muito cansado. A gente não fez. Eu vou fazer com vocês aqui agora. Só que aí, após as 6 horas, vocês vão fazer do 5º dia. Sim. Todos os dias. Tá ok? Todos os dias vocês vão fazer, eu vou passar aqui para vocês, vão fazer, vão proferir, vão recitar essa bênção. Após as 18, todos os dias, até completar os 49 dias. Tá. Quanto à questão dos pães, são 7 dias, tá? Então, aqui do dia do Homer. Aqui ele só dá uma dica, né? Eu fiquei de explicar essa parte aqui. Ó. Hoje é o dia, por exemplo, 4º da contagem do Homer. Nas outras semanas, é só uma orientação que ele está dando. Diga, hoje vamos colocar aqui, nós estamos na 2ª semana. Hoje é o 10º dia do Homer, ou seja, da 2ª semana. E dias do Homer. Não entendi essa última parte aqui. Não, essa última parte aqui eu não compreendi, irmãos. Eu entendi a primeira, que na primeira semana eu devo recitar só o dia, o número do dia, e na 2ª semana o número do dia e a semana que nós temos, e essa última parte aqui, e X dias do Homer, eu não entendi. Mas enfim, no final nós vamos fazer essa bênção, vocês vão compreender, vão entender, e vão saber fazer em todos os outros dias. Costuma-se recitar o Salmo 67, logo após a contagem, pois ele contém 49 palavras que correspondem aos dias do Homer. É importante informar que a contagem de 49 palavras desse salmo está baseada na tradição, tá? Isso não é mandamento, está baseado na tradição, sendo que algumas palavras são contabilizadas como uma só. Então você tem a liberdade, ele é muito sábio, assim como o Tzadok Ben-Derer e o Mateus Andona são. Se é tradição e não é mandamento, e converge com as Sagradas Escrituras, e é uma boa tradição, por que não fazer? Porque nós estaremos alcançando elevação espiritual. Então você tem a liberdade de fazer ou não fazer. É citar o Salmo 67. Após fazer a recitação da bênção, ler o Salmo 67. Entendi. Em voz alta. Uhum. Leia o Salmo 67. Mas é como eu estou falando, é uma tradição. Se não quiser fazer, não faça. Eu acredito que nós só temos a ganhar em declararmos as palavras sagradas, porque é uma declaração das palavras sagradas, na nossa própria vida. Então é uma boa tradição. Por que não cumprir? Né? 60 aí? 67. Após fazer a recitação, ler em voz alta o Salmo 67. E como se fossem 49 degraus que devemos subir dia após dia nessa jornada de crescimento espiritual. Se esses dias fossem somente um período de tempo que nos separassem de Shavuot, teríamos uma contagem regressiva. Porém, como esses dias são dias especiais e damos uma brahá, aqui significa brahá, bênção. Ele colocou no português, a transliteração no português. E cada um deles, a cada um deles, uma bênção a cada um deles. Nós fazemos uma contagem progressiva para demonstrar que cada dia representa uma elevação. Ou seja, a contagem ela não é regressiva. Faltam 49 dias, faltam 48 dias, faltam 47 dias. Não, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até 49. Até o 50º. É uma elevação espiritual. Nós estamos elevando o nosso espírito em cumprir
em internalizar a palavra de Deus dentro de nós. Quando contamos os dias que faltam para uma determinada data, os dias que nos separa dessa data não têm significado. Por exemplo, alguém que está na expectativa de receber um presente após 30 dias, vê os dias de espera como 30 dias, que não são um obstáculo para que eu receba o presente. E quando um dia passa, somente 29 dias ainda nos separam do presente. Mas nós nos devemos nos relacionarmos com os dias de Sefirat HaOmer de forma diferente. Esses dias são um período de construção espiritual e quando alguém constrói um edifício de 10 andares, ele conta cada andar. Eu construí um andar, um segundo andar e etc. Falamos de conquistas da mesma forma. Nos dias de Sefirat HaOmer, nós construímos e nos preparamos para o recebimento da Torá. Matando Torá, recebimento da Torá. Por isso, nós contamos os dias da preparação e contamos os andares espirituais que nos preparam para o recebimento da Torá. A cada dia, nós estamos progredindo para que possamos alcançar, da parte de Deus, no 50º dia, a lei, os mandamentos em forma de fogo, que foi o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Eu tive a experiência em um desses anos de fazer 50 dias, irmãos, de jejum. Eu fiz 50 dias de jejum. Fizemos o jantar da Páscoa e eu iniciei na contagem do Homer, fazendo a contagem do Homer, e o jejum de 24 horas, durante 50 dias. E, providencialmente, no 50º dia, eu tive a oportunidade de ministrar a palavra lá na Emanuel. Irmãos, foi sobrenatural o que Deus fez nessa noite, lá na Emanuel. Com curas, com libertação, com batismo no Espírito Santo. E, a partir daí, como eu sempre tenho falado para os irmãos, as bênçãos de Deus, elas são despejadas sobre as nossas vidas. Quando nós internalizamos a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e a cumprimos e obedecemos de forma natural, sem esforço, sem sacrifício, com prazer e com amor. Eu, na quinta-feira, até pedi oração, né? Em relação ao problema que nós tivemos lá com o plano de saúde da Verônica e o plano de saúde do Daniel. E ontem nós recebemos a bênção, irmãos. De forma extraordinária, os planos foram reativados e nós não perdemos todos os benefícios, preço, eu já passei que era isso, bem... já perdi, eu sei pois é. Não, o novo plano, Nossa, assim, gente. eu fico sem entender. O negócio não melhora, só piora, né? Eles inventam um contrato, um plano, com todos os benefícios, aí eles param de comercializar e os novos só vêm para piorar. Só piora, aumenta o preço, tira os benefícios, aumenta a carência, é uma tristeza. Eu fico vendo isso e falo, não tem lógica, gente. O trem só piora ao invés de melhorar. Ao invés de diminuir o preço, aumentar os benefícios, né? Faz o contrário. E graças a Deus, irmãos, nós conseguimos. Deu tudo certo. O plano de saúde da Verônica foi reativado. O do Daniel, que é o principal, foi reativado também. Nossa, gente. E assim, o povo está sem acreditar. A diferença vai fazer o seu agora de novo, né? Vamos ver. Eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. Nós vamos organizar para poder fazer. Posso ficar sem plano, não. Né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Sim. A gente confia em Deus e a confiança tem que ser essa mesmo. Mas ainda nós somos seres vivos, vivemos na Terra, sujeitos a tudo quanto é tipo de coisa ruim. A nossa parte a gente precisa fazer, né? Escutou? Já fiz o plano de saúde. Ah,
Fica doente uma semana, não vai no médico. Olha que Não, mas meu Xuxa pai é falando pior. mal, Meu pai ele pode ficar lá Meu na pai. cama que ele não vai. Vai ser pior, vai no médico, o médico passa 1000 exames, você não vai nenhum. Não precisa. Ah, não. O João Ei, irmã, tá caindo em contradição. Tá caindo em contradição. Ó, o fariseu lá, ó. Tem uma cólica fenomenal todo mês e não sabe por quê. Nossa, porque isso não é fez bem os exames. prejudicial, meu irmão. Você vai no médico tratar isso daí. A Verônica, nós teremos que ter o nosso segundo filho em menos de um ano, porque ela vai ter que tirar o útero. E as cólicas dela era desse modelo no passado. E era desse modelo que deixava ela de cama assim, sabe, morrendo. Isso se chama endometriose. Isso atrapalha ter filho, dependendo do nível que se O médico alcança. falou que eu não tenho, mãe. Como é que você sabe que você não Não, tem mas a exame? Verônica ela não tem endometriose. Ela tem outro problema, que tem que tirar o útero. A Carol, por exemplo, ela tem endometriose. Tem que fazer inseminação. A Jade não, a Antonella foi por inseminação, entendeu? Porque eles não conseguem. Tiveram que fazer, fizeram tudo. Só foi, tem que ver, tem que olhar isso daí. Né? A Verônica eu sei, que ela quase morria de dor. Isso é muito sério, tem que tratar. Você pode ter problemas futuros. Você está com quantos anos, Jade? 18? 20? Tem muito tempo que ela tá com essa cólica. Pois é, tem que tratar, Jade. Finalizando, né? Por isso nós contamos os dias da preparação e contamos os andares espirituais para que nos preparem para o recebimento da Torá. Para cada semana tenha um foco, um tema. Aí é uma dica, né, que o Rabino dá. Bastante interessante isso daqui. E nós podemos aplicar nas nossas vidas. A primeira semana, reflexão sobre o seu relacionamento com Hashem, com Deus, sua devoção. Segunda semana, fortalecimento e comunhão entre os membros da Beit, da casa. Olha o tanto que isso daqui é importante, irmãos. Fortalecimento e comunhão entre os membros da casa. Terceira semana, oração pelos membros da casa e de demais comunidades ao redor do mundo. Ou seja, aqui ele está colocando, quando se coloca Beit, ele está falando da família e da congregação. A congregação também é chamada de Beit, tá? A sinagoga. Então, oração pelos membros da nossa casa, da nossa família, pelos membros da nossa comunidade e por todos do mundo inteiro. Oração, quarta semana. Oração pelo nosso povo nos conflitos atuais. É o que está escrito lá no Salmo 128, 127, esqueci agora. Orarmos pela paz de Jerusalém. Irmãos, eu não sei qual foi a experiência dos irmãos, mas eu senti um frio na barriga no nosso último sábado de estudo, de mesa, à noite, quando começou os bombardeios lá em Israel. Nós estudamos de manhã, o trem aconteceu à noite. E eu fui ver no dia cedo. Né? Assim, no outro dia de manhã, que eu entrei no carro, eu vi uma... Não, eu te falei onde que a gente estava no sábado à noite. A gente estava em algum lugar. É isso. Quando eu falei pra você, olha aqui. No outro dia cedo eu fui olhar e falei, Tava na minha caramba. Tava na chácara? Não, tava não. Então vocês saíram pra comer. Foi. A gente tava em algum lugar, que eu olhei abri meu celular, o Rafael tinha soltado tava bombardeando aqui. Nossa, foi exatamente como nós estudamos no sábado de manhã. Deu um frio na barriga. Deu um frio na barriga porque a gente pensa, somos filhos, né? A gente pensa nos filhos, principalmente quando o filho é indefeso, né? Quando acontecer qualquer coisa comigo, ou com qualquer outro membro da minha família que já seja adulto, a gente até não é tão doloroso, né? Mas agora com um filho, irmãos, principalmente indefeso, inocente, eu peço a Deus, eu falo, Senhor,
Se for para acontecer, espera o Daniel crescer e virar homem. Não muda nada, tá? Não muda nada, Não né? quero te decepcionar, não, mas é a mesma Não muda a coisa. mesma coisa. Mesma coisa. A gente não se importa com a gente mesmo, né? Mas agora com os filhos, irmãos. Nossa, mas assim, eu tava tomando banho na hora, né? Eu fiquei um tempão lendo as notícias, assistindo as notícias, aquela coisa. Já era tarde da noite do sábado já, e eu fui tomar banho, entrei debaixo do chuveiro, orando. Orando, eu falei, será que o trem tá começando agora? Cara, quando eu vi aqueles mísseis cruzando o céu de Jerusalém, eu falei, nó. Porque até então não tínhamos visto isso. Eu até então Mas não o tinha visto interessante foi isso. porque os vizinhos em volta se Ajudaram. levantaram para ajudar, Ah, sim, né? Isso foi bom, né? Uhum. Ou Deram o seja, recado, né? deram o recado. A Jordânia, O Egito ajudou, o Egito e a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita. Irmãos, assim, sinceramente, sabe? O texto de Apocalipse, ele é complexo para a gente conseguir entender, compreender. Por que ele é complexo? Primeiro, porque ele possui muitos símbolos. Então, a interpretação é literal. Existem textos que se aplica a interpretação literal em Apocalipse? Sim. E existem textos que se aplicam a interpretação simbólica e profética. E na interpretação simbólica e profética, se nós não conhecermos o contexto do texto e realizarmos a exegese correta da escrita, o hebraico ou aramaico, a gente inventa uma interpretação mirabolante. Como existem várias. Como já existiram várias. Até que nós já cremos, até que nós já acreditamos e não acreditamos mais. Quanto ao anticristo ser um árabe, eu não sei, irmãos. Eu não sei. Mas aí, Se realmente. mas aí começou a mostrar que eles são aliados, entendeu? Já é um adentro para os israelitas, entendeu? Qual que é... Quando que a gente imaginaria um negócio desse? Nunca, pô. Qual que é... A pergunta que eu te faço em cima do que você está falando é o seguinte. Qual que é a nação original de Ismael? É a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é aliada de Israel. Entendeu? Quem vai entender? O Você tá entendendo? Mas é aquela coisa, Otaviano, é o que você falou, é tantas porém, porque hoje é, amanhã pode não ser. Isso é verdade. Sabe? Não, mas para Israel aceitar... Esse povo hoje, eles viram casaca por causa de um trem assim. Mas nos anos 90, nos anos 80, nos anos 90, quem era o anticristo era a Igreja Católica, era o Papa. Mas para Israel aceitar um anticristo, tem que ser aliado, meu. Não, mas Israel não vai aceitar o Isso aí anticristo. já é o que o Otaviano falou, é dogma. Ah, tá. Não, mas eu entendo o que o João Henrique está falando. É porque isso já está inserido no consciente coletivo, fala, né? Isso já está inserido no consciente coletivo, então é natural. Às vezes eu me pego pensando também nessa possibilidade de acordo, de amizade. Você tá eu entendendo? acho que ele não vai vir fugindo E eu posso lobo, também, né? e eu posso também estar errado. Mas aí a questão, Vanusa, é a seguinte, eu também posso estar errado. No primeiro dia de mesa, quando eu expliquei a respeito das 70 semanas de Daniel, eu deixei bastante claro e transparente. Olha, o entendimento que eu tenho, contextualizando o texto, é essa, mas eu também posso estar errado. Pode ser que seja 7 anos mesmo. Porque Pode ser que tenha um acordo de paz mesmo. Se a gente for pensar que hoje o diabo mudou de estratégia, ele não mostra mais quem ele vem sutilmente, né? Ele vai comendo pelas beiradas, é a tática que ele vai usar, né? O anticristo não vai se levantar como um lobo, ele vai se levantar como um cordeiro. Princípio para... Ele vai usar de inteligência, de diplomacia. Na verdade, Vanusa, ele vai se levantar como lobo contra os justos. Por quê? Porque hoje, para o mundo, para os ímpios, nós somos o mal. Tá entendendo? Uhum. Nós somos o mal. Só que para os deles, ele vai dar tudo. Ele vai ser um cordeiro. Ele vai ser o salvador. Nós passaremos porque assim, os bastidores da política, vamos dizer, é muito... A gente não
não tem causa. noção do que acontece no bastidor de uma política. E ele vai vir dessa política que eu falo, com relação Justamente. a Não, conversar, agora a interagir. você falou tudo. Pro mundo ele vai ser o salvador. Para o mundo ele vai ser o salvador. E para nós, que para o mundo somos os maus, Vamos ser os ingratos, os rebeldes. os maus mesmo. Nós teremos os nossos bens confiscados. Nós seremos acusados por crimes que nós não cometemos. Você está entendendo? Então isso tudo vai acontecer para que o mundo nos odeie e queira a nossa morte. Sim. Que mata, leva para a guilhotina, corta a cabeça desse povo, mata esse povo, que esse povo é mau, esse povo é pedófilo, esse povo é criminoso, esse povo é assassino. Você está entendendo? Então atribuirão a nós coisas que nós não cometemos e eles nos odiarão. Fazendo uma leitura contextualizada do texto bíblico, eu compreendo, eu entendo que não há 7 anos de período de grande tribulação, não há acordo de paz, e quando nós pegamos aquele texto que fala sobre paz e segurança, o mundo está caminhando, nós estamos vendo diante dos nossos olhos, para que isso aconteça em detrimento de nossa liberdade, para que exista um controle social. As pessoas abrirão mão de sua liberdade, dos seus direitos, para poder ter segurança, para poder ter paz. Para ter comida. Você está entendendo? Ter, Exatamente. Conforto. Exatamente. É o lado Abrirão material mão. da coisa. Abrirão mão. E a liberdade é algo tão extraordinário que acaba sendo até mais importante que a vida. Porque as pessoas morrem para defender a liberdade. Quando eu vi o Elon Musk falar que o sonho dele é deixar todo mundo em casa, curtindo a casa, né? Curtindo sua casa, sua família, seu lazer, e o governo vai dar tudo, o sonho dele é esse, deixar você em casa, vendo sua televisãozinha, seu jogo. Não, ele está trabalhando para isso. Entendeu? Pra você ficar em casa, recebendo a sua mesadinha mensal, sem precisar trabalhar, só relaxando, curtindo a família. Eu falei, gente, como é que o cara... Qualquer empresa vai querer. Entendeu? Pessoas, tá vendo? Não preciso trabalhar mais não, gente. Posso ficar em casa, curtindo a família, vendo filminho na Netflix. Tá? Entendeu? A ideia será essa mesmo. Ganhando tudo do governo, ganhando tudo das empresas privadas. E por que eu acabo raciocinando da forma que eu estou colocando para os irmãos? Porque aí é a hora que eu tenho que levar em consideração o texto bíblico, o que está escrito. Está escrito 7 anos de período de grande tribulação? Não, não está escrito. Está escrito acordo de paz dentro do período de grande tribulação? Não está escrito. Mas está escrito nas Sagradas Escrituras que ele se opõe a tudo o que se refere a Deus e é elemento de culto? Está escrito. Está entendendo? Está escrito. E quando ele faz oposição a tudo que se chama Deus e é elemento de culto, o texto não está falando que ele faz oposição ao nosso Deus. Ele faz oposição a qualquer coisa que se chama Deus. Até o Alá. Então ele é ateu. Até o Budeu. Justamente porque o árabe adora a divindade dele. O hindu adora a divindade dele. Quantas religiões adoram outras divindades? Então ele vai se opor a tudo isso. E todos serão obrigados a adorar ele. E qual que é o sistema de governo que adota essa prática? Comunismo. Eu vejo mais um comunismo... Esquerdistas, né? Eu vejo mais um comunismo como uma ferramenta direta da ação do anticristo do que o próprio islamismo. Você tem razão. Mas agora, o islamismo, ele prega o controle, a submissão, a obediência. Mas ele tem que unir a força. as forças. Você está entendendo? Então... Eles vão até certo ponto. Isso. Na hora que tocar num alá desse, aí o trem vai ficar feio. Só que aí eles vão estar tão envolvidos, entranhados, que eles não vão conseguir se libertar. Entendeu? Sim, que é o... Nova Nusa, lá na Coreia do Norte, todo mundo é obrigado a ter a fotinha do... Pois é, lá, do gordinho lá. Onde nós parou? Na quarta? Quarta semana. Nós paramos na 4ª semana. 5ª semana, que possamos ser luz em nossa cidade.
Sexta semana, que possamos ser uma bênção em nossa família, sermos exemplos de servos. Sétima semana, Levítico 11:45. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Não precisar ser esses os objetivos, mas tenha cada semana seus objetivos de reflexão e oração. Então aqui ele só deu uma dica. Eu acho muito interessante. Você tem liberdade de seguir da forma que o Espírito Santo lhe conduzir nessas 7 semanas até a chegada de Shavuot, que é o recebimento da Torá no Monte Sinai e a descida do Espírito de Deus em Pentecostes. Amém? Agora eu vou compartilhar com vocês aqui a recitação e nós vamos orar. Gente, espere só um pouquinho, deixa eu só ouvir aqui. Vou mandar aqui para mim. Não escrevi ontem. Deixa eu atender rapidinho isso aqui. E aí, meu irmão? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, você tá bom? Eu tô aqui na mesa de estudo, ministrando. Aqui na casa do João e da Vanusa. Agora, na hora que eu sair daqui, eu ligo pra você. Hã? Uai, não. Lá fazendo culto, Fernando. O que eu já falei pra você 1 milhão de vezes já? Da mesa de estudo, pra você vir. Pois é aquela mesa de estudo que a gente realiza de 15 em 15 dias aqui na casa do João e da Vanusa. Não, mas agora vamos organizar para você estar aqui presente com a gente. Né? Tá, depois a gente fala. Falou. Aqui, ó, tá vendo ali aqui? Nossa, que calor, cara. Então começamos no dia A porta 24. tá fechada, não tá circulando. Aliás, no dia 23 começamos. Dia 23 e vamos até o dia 27. Tem que fazer a medição depois. 23/4 começamos às 6 horas. E vamos até o dia 27/6. Deixa eu ver aqui, peraí. Os 49 dias. 27/6, né? 27/6. Contando, começando às 18, né? Vou marcar no calendário para não perder. Nós estamos em 2024, né? Uhum. Então, no anoitecer do dia 23 nós começamos. Está certo isso aqui que está dando dia 11 de junho? Não, 27 de junho. E
vai dar os 49 dias? Vai dar os 49 dias. Acabei de Uai, que negócio doido é esse colocar de aqui, novo gente? aqui. Eu acho que tá errado aqui no site, então. Aqui tá dia 11 de junho. 23 de abril. Ó, começamos 23 de maio. Até dia 23... Não, de abril. Ó, de abril. Até dia 23 de maio é 30. Não. É 31, que é o mês... Aqui, ó. Começamos aqui, ó. Tá vendo? Dia 23 de maio, certo? 23 de abril. 23 de abril. Então, começamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Dia 27 de junho. O problema é que ele vai falando, eu vou filmar. Aí, vai falar a palavra, aí aparece lá no filmar. Nossa, gente. Tem alguma coisa errada. Mas vamos acabar a palavra Então- aqui, depois você vê isso aí. Bem, depois eu vou resolver isso daqui. São 49 dias a contar do dia 23. 23, do anoitecer do dia 23, né? Aqui no site aqui tá falando dia 11 de junho, mas vamos contar esse negócio direitinho. Às vezes o site tá errado. Deixa eu compartilhar com vocês aqui para nós recitarmos a bênção e Quer um badinho, Cabelo? golinho. Terminar aqui eu como. Você tá Deixa eu ver qual que é as duas melhores. Essa daqui. Vou ler para vocês. Todos receberam? Tá aí, mandei no grupo. Faremos então 2 vezes, tá? Isso daqui é referente ao dia de hoje, mas deveria ter sido feito ontem ao anoitecer. Aí, hoje, após as 18, vocês fazem referente ao 5º dia, tá? Tá. Hoje é referente ao 4º dia e depois das 18, façam em família, reunidos, referente ao 5º dia, tá bom? Baru, Atá, Adonai. Isso. Elohim, Eloheno, Eloheno, Meler, Haulan, Asher, tá, eu não preciso falar em hebraico, não. Eu vi que tem a tradução aqui embaixo, beleza. Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Al Refirat Haomer. É isso, tá? Ok. Então, nós encerramos a palavra aqui. Vamos orar e fazer a recitação da contagem do Homer e faremos durante os 49 dias. E nesses 49 dias, cada semana estabeleça um alvo, cada semana estabeleça um propósito, que será uma construção até chegarmos no 50º dia, que é a outorga da Torá no Monte Sinai, que é a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, em dia de Pentecostes. Tá ok? Então eu já vou orar, assim que eu finalizar, a gente recita. Tá ok? Amado Deus, bendito e maravilhoso, eterno, o nosso Senhor, o nosso Deus, a quem chamamos de Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao teu santo, bendito e maravilhoso nome. E muito obrigado por teu Filho, Yeshua HaMashiach, a encarnação do Verbo,
o nosso Senhor e o nosso Salvador. Honra, glória, domínio e majestade seja dada ao teu santo, bendito e maravilhoso nome. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós agradecemos ao Senhor pela palavra que foi ministrada, por este compartilhar, que o teu Santo Espírito possa, sim, internalizar em nosso interior a tua palavra, os teus mandamentos, a tua lei, para que de forma natural, espontânea e alegre possamos viver em obediência aos teus mandamentos. E que a tua palavra possa renovar a nossa mente, transformar a nossa alma, e que todas as bênçãos nas regiões celestiais sejam despejadas sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Pai, no poderoso nome de Yeshua HaMashiach, fortaleça-nos na força do teu poder e na tua palavra, nos revestindo de tua armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os nossos pés com a preparação do evangelho do reino e colocando em nossas mãos o escudo da fé, para apagarmos os dardos inflamados do maligno e a espada do Espírito, que é a tua palavra, sendo fortalecidos na força do teu poder, para que possamos estar firmes nos dias maus e de adversidades. Meu Deus, e que as bênçãos do Senhor nas regiões celestiais sejam derramadas sobre as nossas vidas, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida, meu Deus, conjugal, familiar, sobre os nossos filhos, em todas as áreas de nossas vidas, sejamos bem-sucedidos, abençoados, bem-aventurados, no poderoso nome de Yeshua HaMashiach. Está escrito em tua palavra que o Senhor ordena que contemos o homem durante esses 49 dias. Será um momento, um período de introspecção, um período de reflexão, um período de construção, de caminhar contínuo, progressivo, para nós alcançarmos o que o Senhor tem reservado para nós. Meu Deus, que esses 49 dias sejam dias extraordinários, dias em que possamos ver o sobrenatural se manifestando em nossas vidas, em todas as áreas de nossas vidas. Pai, em especial eu oro colocando diante da tua presença essa família, a família do nosso irmão João Henrique, da nossa irmã Vanusa, a Jade e o Henrique, os seus filhos. Pai, estenda as tuas poderosas mãos, sustente essa família com as tuas poderosas mãos. Proteja essa família com as tuas poderosas mãos. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, que nenhum dessa família se perca, pereça, mas que todos estejam de pé diante da tua presença, diante da tua gloriosa presença. Pai, os alvos que os meus irmãos têm apresentado diante do Senhor, as causas que os meus irmãos têm apresentado diante do Senhor, eu oro, ó Espírito do Eterno, no nome de Yeshua HaMashiach, que os teus anjos, ó Eterno Deus, possam levar as súplicas, os pedidos, as petições, as orações dos teus filhos como um incenso diante do teu trono. E o Senhor, ó Deus, mova o teu olhar para esta família, para esta casa, e venha ao encontro de suas necessidades, dos seus pedidos, de suas orações e de suas súplicas. No nome poderoso de Yeshua HaMashiach, cumpra a tua palavra na vida dos teus filhos. Eu oro colocando diante da tua presença a minha família, a vida da Verônica, a vida do Daniel, Pai, a minha casa, o nosso lar, nossa vida profissional, nossa vida financeira, nossa vida conjugal. No nome poderoso de Yeshua HaMashiach, que as tuas poderosas mãos estejam estendidas sobre nós, nos abençoando com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Glórias a Deus, aleluia, amém. Sefirat HaOmer.